Em 2014, quase 600 mil brasileiros e brasileiras receberão o diagnóstico de câncer, cerca de 11% a mais que no ano passado. Enquanto isso, a ciência e a medicina avançam, acenando com maiores possibilidades de cura e tratamento menos agressivo. Para conversar sobre esse tema, especificamente sobre o câncer de mama, Cidadania recebe o Dr. Luiz Ayrton Júnior, primeiro vice-presidente da FEMAMA. Seja bem-vindo, Dr. Luiz. Um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, eu quero que você explique o que é a FEMAMA. FEMAMA. Na verdade, observava-se que a mobilização em relação ao câncer de mama não deveria partir só dos núcleos que gerenciam o tratamento, prevenção. A própria sociedade civil se sentiu necessitada de se envolver nessa questão. Então, FEMAMA, que quer dizer Federação Brasileira das Instituições Filantrópicas pela Saúde da Mama, é uma instituição que aglutina as ONGs brasileiras para, assim, mobilizá-las na questão do câncer de mama. Então, a FEMAMA inicialmente foi iniciada em 2002 e em 2006 ela foi realmente fundada. Hoje é responsável por quase 56 grupos de ONGs brasileiras, mobilizando um imenso patamar de pessoas, percebendo perfeitamente que nesse último ano o cluster da FEMAMA chegou a 1 milhão de pessoas envolvidas na causa do câncer de mama, na medida que instituímos o Outubro Rosa, ou trouxemos o Outubro Rosa para o país. O Outubro Rosa foi um movimento interessante que passou a ser copiado inclusive por outras instituições. Ele visa não só despertar na mulher a necessidade de procurar os médicos, procurar o diagnóstico ou procurar a rotina de screening da sua mama, como também gerenciar ou despertar nos gestores de saúde sobre a problemática do câncer de mama. Então, é um movimento pelo qual as mulheres vão à rua, elas se manifestam na cor rosa, elas pintam os monumentos, elas iluminam casas, iluminam grandes referências nas cidades e, ao mesmo tempo, levam o debate sobre a problemática do câncer de mama, seja a nível municipal, seja a nível estadual, seja a nível federal. Então, é um movimento vitorioso. A gente percebe claramente que várias leis foram instituídas a partir desse movimento que se iniciou em 2006 com a criação da FEMAMA e em 2008 com a iluminação pela primeira vez do Cristo Redentor. Então, a gente reconhece que os ganhos foram muito importantes, muitas leis foram conseguidas e, graças a isso, é um motivo para se comemorar. Então, é um movimento que aglutina essas ONGs e estamos se sentindo vitoriosos com isso. Eu queria que o senhor falasse um pouco da evolução do tratamento, do diagnóstico e tratamento de câncer do câncer de mama nos últimos 30 anos. De fato, o câncer, nós devemos entender que ele é uma doença do nosso tempo. O câncer é uma doença que, curiosamente, ele pode ser enquadrado em uma doença profissional. Existe cânceres específicos relacionados com o que o indivíduo trabalha. Podemos citar aqui, envolvido com telhas brasilites, aquele produto ele é ligado ao desenvolvimento de câncer. Amianto. Por exemplo, trabalhadores de chaminés desenvolvem com muita frequência tumores no testículo. Então você tem aí a característica de um câncer do ponto de vista da doença do trabalho. O câncer também pode ser viral. Alguns tipos de cânceres têm vírus envolvido. A gente sabe que alguns linfomas podem estar relacionados com isso. Alguns raríssimos casos de leucemia também estariam relacionados com isso. O HPV identificado com o câncer do colo de útero. Câncer do colo de útero. É interessante observar que ele está relacionado à promiscuidade, até pelo próprio HPV. E é muito fácil tratar, ou pelo menos prevenir esse tipo de câncer, porque nós já identificamos a sua causa. Então, uma mulher que se cuida, que faz suas prevenções ginecológicas com frequência e que se protege e que é capaz de dar um diagnóstico antes mesmo da doença desenvolver, que esse é o grande segredo do tratamento do câncer. No caso especificamente do câncer de mama, já foram identificados comportamentos e atividades que favorecem o surgimento dessa doença? Então, nesse pensamento dos tipos de câncer, ainda temos cânceres inexoráveis,
como o câncer de próstata, ele inevitavelmente vai acometer o homem em qualquer fase da sua vida. A partir dos 40 anos, provavelmente, quase a totalidade dos homens já tem um mínimo câncer de próstata, que ele vai se manifestar numa fase mais tardia. Então, veja que o câncer, mesmo inicialmente tendo um fundo genético, para se ter um câncer é necessário uma alteração de uma célula do ponto de vista genético. Essa alteração é que determina o desenvolvimento da doença. Então, todo câncer é genético e é também hereditário. 15% dos cânceres podem ser hereditários. Isso a gente observa no câncer de mama, a gente pode observar também no câncer de ovário, a gente pode observar em alguns tipos de cânceres como linfomas e leucemias. Então, nós temos alguns casos de cânceres que são próprio de determinados grupos de mulheres. Especificamente quanto ao câncer de mama. Perfeito. Qual a perspectiva de sobrevida do diagnóstico e no que mudou o tratamento nesses últimos 20 anos? Esse é um paradigma interessante, porque o câncer de mama ele vem crescendo, o perfil feminino mudou dentro da sociedade, as mulheres saíram para trabalhar, elas se submeteram a uma série de outros produtos, elas começaram a consumir. Fumar mais, né? O fumo está relacionado não diretamente só com câncer de mama, mas especificamente com câncer de vias aéreas superiores e o pulmão. Ele está muito mais relacionado com isso e com o câncer de bexiga. Mas não é só o cigarro para o câncer de mama. São a mudança do perfil hormonal das mulheres. Então, hoje as mulheres menstruam mais cedo, elas têm filhos mais tarde, elas têm filhos que necessariamente pode ser um aborto o primeiro filho, ela tem uma quantidade de filho menor. Se nossas avós tinham 15, 20 filhos, as mulheres hoje têm 2, 3 no máximo. Amamentam menos, a amamentação produz a diminuição do tecido glandular da mama. A mama é formada de pele, glândula e gordura. Se você diminui esse tecido glandular, você diminui a chance de câncer de mama. Ou seja, quanto mais amamentação, teoricamente, quanto mais a mulher der de amamentar seus filhos, ou tiver mais filhos, evidentemente, teoricamente, vai amamentar mais. Mais protegida estará do surgimento de um câncer de mama. Perfeito. Todos esses fatores são importantes, mas eles são... Quando se diz que uma mulher amamentando ela tem menos chance de câncer de mama, é preciso entender que nós estamos dizendo em relação àquela que não amamentou. Porque só esse fator não significa que a mulher está protegida. É um conjunto de fatores. É um conjunto de fatores. Agora, quando se fala hoje em dia, por exemplo, a reposição hormonal. Reposição hormonal, a mulher quer retardar a menopausa, as mulheres querem permanecer por mais tempo sexualmente ativas, e a reposição hormonal, ela representa um risco no sentido de um câncer de mama? Sim, é curioso dizer que quando o médico diz para uma mulher seus exames estão normais, a senhora está sadia, ele subtende uma outra frase que ele deveria dizer: seus exames estão normais naquilo que eu consigo ver. Então é por isso que essa segunda frase não é dita, para que a mulher continue mantendo suas avaliações regulares, em média 10 meses, que é o ideal, por humano, muito dependente da qualidade da sua mama. Quer dizer, o ideal é que uma mulher possa estar sendo examinada por um médico e ele define de quanto em quanto tempo precisa ver essa mulher. É diferente quando nós falamos de programa de screening, quando se diz assim, a mulher tem que fazer mamografia a cada ano. Isso se fala num programa de rastreamento. Isso implica custos também, né? Tudo Sempre isso implica custos. O programa de rastreamento é quando um determinado governo, um gestor, acolhe um grupo de mulheres e diz, a cada ano nós vamos fazer uma mamografia nesse grupo. Essa atitude dá uma certa garantia, mas ela não é perfeita do controle da doença. O controle da doença se dá quando um médico mastologista, ao examinar uma mulher, possa caracterizá-la em termos de riscos. Porque nos programas de screening de um ano, não estão imbuídos tipo história familiar, a história epidemiológica do paciente, doenças prévias, até amamentação e gravidez, alguns outros fatores. A própria lipossubstituição, que é a troca da glândula por gordura, que é um fenômeno que acontece nas mulheres, mais propriamente entre os 40 e 50 anos. Então, se uma mulher tem uma mama mais bem protegida, ela pode passar até mais do que um ano sem fazer mamografia.
Então, os programas de screening, mamografia cada ano, são direcionados para as mulheres que submetem a um programa sobre uma gerência de um gestor de saúde e não Agora, de um médico. A mulher pobre, mulher de baixa renda, ela tem as mesmas chances de fazer sua prevenção e de fazer seu tratamento do que aquela que tem recursos? Me parece que não. As leis que temos são suficientes para isso? Verdade. Isso não acontece só no câncer, mas acontece em todas as doenças, acontece em qualquer ascensão social da nossa população. É um compromisso ético de gestores dar busca a essas populações pobres. Então, estabelecer estratégias que possam garantir acesso a essas mulheres. Isso é o princípio da luta quando se estabelece um programa como o Outubro Rosa. Nós estamos observando um grupo de mulheres que estão alheias, estão à margem desse acesso. Então, o que se pode fazer? Então, permitir que esse tratamento seja deslocado para a sua área de residência, ou estratégias que possam permitir o acesso a exames como a mamografia. Isso sim seria o correto do ponto de vista ético e a melhor forma da gente ter controle da doença. Porque se uma mulher rica, ela faz seu tratamento certo, ela melhora os índices brasileiros. Mas aquela mulher à margem, ela é responsável pela diminuição dos nossos índices. Então, nós temos ainda um índice brasileiro, como de um modo geral, muito ruim de controle da doença. As leis são boas, mas elas não são aplicadas? Seria esse o caso? Veja, por exemplo, países como os Estados Unidos e alguns países nórdicos, eles já estão com a taxa de mortalidade caindo. O câncer de mama ele já vem declinando em sua mortalidade. E esse ano, como você falou no início da entrevista, nós, apesar de compreender que o movimento Outubro Rosa cresceu no nosso país, o câncer cresceu mais ainda. Então, se o ano passado se previa 518 casos de câncer para o Brasil, hoje já são 570. Então, houve um aumento considerável. Mas isso não seria porque os métodos diagnósticos estão alcançando mais mulheres? Com certeza, mas temos que reconhecer que a nossa modernidade, ela está em risco para a doença. Outro fator, quanto mais se vive, mais se está exposto ao câncer. Perfeito. E a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado bastante. Mas se vive, está exposto ao câncer porque o mundo está contaminado. Nós manipulamos muito mal nossos plásticos, nós manipulamos muito mal nossos conservantes, nós manipulamos muito mal nossos agrotóxicos, pilhas e uma série de outros produtos que estariam relacionados com o aumento da doença. Então, se for para refletir num momento como esse, o que nós devemos fazer, talvez a busca para o controle do lixo seja a melhor forma da gente ter controle da doença. E o gasto também seria muito menor. Especificamente, estamos falando então de mudanças, não só de uma mudança de políticas públicas, mas também de mudanças de hábitos de vida. Que tipo de mudança de hábitos, o que as mulheres, em tese, que são mais expostas, a que atividades elas estariam mais expostas ao câncer de mama e que tipo de hábito de vida elas teriam que modificar, que abandonar? Então, muito mais do que hábito de vida é consciência. A consciência que tem que ser despertada na mulher como um todo, no homem também e no próprio gestor de saúde. A consciência. O que produtos nós não podemos eliminar mais o plástico da nossa vida? Ele é muito útil, mas nós temos que saber lidar com eles. Nós não podemos eliminar com os produtos derivados de materiais eletrônicos, mas nós temos que lidar com eles. Então essa consciência é que faz determinar com que a gente seja vitorioso de verdade. A contaminação de rio dissemina uma série de produtos e nós somos frutos dessa disseminação. Quando você fala, por exemplo, de recurso, o Outubro Rosa, ele é vitorioso. Nós temos, por exemplo, alguns exemplos. A lei da mamografia, a lei do trastuzumab, uma droga introduzida no tratamento do câncer, no caso do SUS especificamente. Temos agora a lei que foi aprovada aqui no Senado Federal, é a lei que obriga os planos de saúde privados a fornecerem um tratamento via oral para os pacientes de câncer. Isso é um ganho importantíssimo. É uma lei da mas senadora se aplica à empresa privada. É muito fácil se aplicar à empresa privada. Nós temos que aplicar leis à nossa consciência. Então, um recurso em relação, por exemplo, à reconstrução mamária. Também uma luta garantida. Mas se a gente analisa cada uma dessas leis, elas não estão na sua perfeição. Observe, por exemplo, a lei dos 60 dias, produto da mobilização social, produto daquelas mulheres cor-de-rosa na rua. A lei dos 60 dias diz claramente, quando a mulher tem um diagnóstico de câncer, ela tem 60 dias para iniciar o seu tratamento.
Mas se a gente refletir melhor, o tempo que ela tem entre a entrada no sistema, ou seja, a busca por uma consulta num centro de saúde no interior desse país, até o diagnóstico, é muito maior do que 60 dias. Então, a necessidade de injetar recursos é exatamente para, uma vez estamos visualizando problema nas próprias leis, esse recurso possa dar benefício. Isso faz parte da prevenção? Faz tratamento menos invasivo, em vez de haver a retirada da mama por inteiro, pode se retirar apenas um quadrante da mama. Pode ser feito um tratamento menos lesivo do ponto de vista da quimioterapia ou da radioterapia, não sei, talvez esteja avançando demais aí, mas isso aqui é gente como leigo lê. Perfeito, mas veja que ganho maravilhoso você poder dizer para uma mulher que ela tem um câncer curável. É muito melhor dizer do que dizer você tem um câncer que talvez possa ser curado. Não, na verdade, quando eu fiz aquela primeira pergunta para o senhor, que falasse um pouco da evolução da perspectiva do câncer, eu quis talvez induzir que antigamente o diagnóstico era uma coisa terrível, câncer igual à morte. Hoje, longe disso. Os cânceres são curáveis e mesmo a mutilação, a retirada da mama, desde que o diagnóstico seja precoce, pode ser evitado. Aprendemos isso, e isso é muito importante porque uma vez tendo uma pessoa curada de um câncer, ela sai do armário mais fácil, ela mostra-se para a sociedade, eu fui curada, e isso nos fortalece, né? Todos nós passamos a acreditar. Eu conheço uma senhora no Piauí que ela tem 60 anos de sobrevida de câncer de mama, talvez a maior do mundo, e foi amputada nas 2 mamas. Então ela foi tratada numa época até difícil, mas foi vitoriosa. Então existe a possibilidade de cura, sim, e quando a gente acredita, encontrar os caminhos que possam ser feitos. Nessa questão das leis, vamos observar o caso da lei da mamografia. O Brasil cresceu demais, ele começa a ter mamografias em várias áreas, melhorou a qualidade da mamografia, apesar de que ainda há mamógrafos sem selo de qualidade, ou seja, tem alguns mamógrafos nesse país e a distribuição é irregular, né? E distribuição irregular. Porque nas zonas mais pobres nós não temos mamógrafos, ou temos em números insuficientes, enquanto nas áreas mais ricas isso já está praticamente suprido. A distribuição dos mamógrafos obedece à distribuição dos médicos no nosso país. Então, política de levar um médico para o interior, talvez a gente comece a mudar esse perfil. Eu acho válido que isso aconteça, né? Mas é só a lei da mamografia em si, ela não determina a cura da doença. O câncer não passa só por um exame de mamografia, ele passa por uma boa orientação médica. Você pode ter um câncer de mama com uma mamografia normal. Então é necessário que isso também seja dito, né? É claro que programas que estimulem a mamografia, a gente com certeza tem e atinge um objetivo maior de cura. Agora, eu queria perguntar uma outra questão relativa a um procedimento de cirurgia plástica que é bastante comum aqui no Brasil. O Brasil é famoso pela habilidade dos seus cirurgiões plásticos e as mulheres recorrem com muita frequência à cirurgia, a implante de seios com finalidade estética. Isso aí pode, de alguma forma, causar câncer? É um corpo estranho de qualquer forma. É um corpo estranho. Qualquer corpo estranho que a gente coloque no corpo, inclusive um filho, o próprio organismo tenta eliminá-lo, né? Mas então, um filho é natural, não uma bolsa de perfeito, silicone. Mas o organismo sabe que ele vai botar para fora com 9 meses aquele filho, e o silicone ele não consegue colocar. É por isso que ele forma uma cápsula protetora. Toda silicone é envolvida por uma cápsula de proteção. Não sabemos, nem podemos dizer que o câncer é derivado de uma prótese mamária. Isso não se diz, porque não há nenhum fator irritativo ali. Até o momento, não. Pelo contrário, até para o mastologista, em algumas situações, a prótese facilita o exame clínico, porque ela distribui o tecido mamário sobre a prótese, facilitando o toque. Então, eu acredito que se as mulheres desejam, que elas só usem aquelas que precisam, né? Eu acho que é mais interessante a gente imaginar que alguém que coloca uma prótese de verdade esteja precisando, ou por retirada de uma mama, ou por ter nascido com uma mama muito pequena. Eu acho válido. Desnecessário seria uma mulher ter uma mama de tamanho muito bom e querer ficar, digamos, turbinada, como elas mesmas falam. Eu acho que talvez aí era bom a gente refletir. É o mesmo caso da terapia de reposição hormonal. O hormônio está ligado ao câncer, sim.
Mas tem algumas mulheres que não conseguem ultrapassar o climatério, aquele período em que o ovário falha e a gente passa por um outro palco hormonal. E essa fase chamada climatério, envolvida de onda de calor, secura vaginal, dor nas juntas, irritabilidade, insônia. Às vezes esse climatério é tão difícil de ser ultrapassado que o auxílio de um hormônio é necessário. Desde que a mulher ultrapasse esse período usando hormônio com muita segurança. Quer dizer, envolvido de médicos que possam estar de olho nela, né, para que, numa eventualidade, aconteça uma fatalidade, que possa também ser pego no começo essa doença. Doutor Luiz, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Estamos abertos a qualquer outra mensagem que você queira colocar aqui, abertos a FEMAMA, quando vocês quiserem, Cidadania está à disposição de vocês. Perfeito, muitíssimo obrigado por a oportunidade e eu chamo as mulheres que o movimento Outubro Rosa na Rua não é um oba-oba, é um movimento político de conscientização de nós mesmos. Cidadania conversou com o Luiz Ayrton Júnior, vice-presidente da FEMAMA. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para 0800 61 22 11 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse mesmo endereço você pode ver de novo ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.